Os icebergs na internet são formas de que as comunidades acharam de falar sobre determinados assuntos em divisão de camadas, sendo quanto mais fundo no iceberg, mais desconhecidos são os artigos falados. Eu sou o Dudes, e esse aqui é um iceberg de mistérios envolvendo lugares, pessoas, situações gerais e até jogos. Então, bora lá. Herobrine. Provavelmente esse aqui vai ser o item mais conhecido dessa lista. O Herobrine é uma creepypasta envolvendo um jogo chamado Minecraft, sendo denominado como um fantasma em suas primeiras aparições no jogo, logo quando ele saiu em 2011. Eles vieram por relatos de jogadores pelos fóruns como 4chan, Reddit e etc. Até hoje a existência do Herobrine é discutida, porque apesar dele ser, abre aspas, confirmado como uma história, em todas as atualizações do jogo, a Mojang, que é dona dele, colocava nas notas de atualizações que o Herobrine havia sido removido. O que gerou teorias sobre a origem do Herobrine, a mais famosa sendo de que ele era o irmão de Notch, criador do jogo, que acabou morrendo e decidiu assombrar o maior projeto da vida do Notch para sempre. Jack Stripador é o pseudônimo de um famosíssimo serial killer da Inglaterra vitoriana, tendo como seus principais alvos prostitutas da periferia de Whitechapel, Londres. Estando em atividade dos anos de 1988 até 1891 e fez 5 vítimas. E apesar da sua fama até hoje, não se tem certeza de quem é o culpado pelos diversos assassinatos. Diferente do Herobrine, esse foi um caso real. You should hook up with the old ones of your tribe. That is the only way to learn. I'll get you a hot drink, miss. Oh, I extend some dry clothing. Because he's a freaking nerd. I think I'm better than Chuck Swirsky. Max Headroom. Na noite de 22 de novembro de 1987, no canal WGN em Chicago, estava passando uma reportagem sobre um jogo de futebol americano que tinha recém terminado, até que tudo fica preto na tela e isso aqui aparece na tela dos espectadores. Um homem mascarado, dançando, fazendo caras e bocas e em silêncio. Pois é, o canal foi hackeado. E isso durou uns 30 segundos até que o sinal fosse recuperado e o repórter que estava apresentando disse o seguinte. O povo da emissora que assistiu tudo isso ficou em completo choque, porque foi a primeira vez que tudo isso tinha acontecido. E a máscara era de um personagem chamado Max Headroom, que era criado por CGI, computação gráfica, igual a Magalu, por exemplo. E era uma figura muito famosa na televisão, porque ele fazia apresentações de programas, como a figura robótica, que ele se aparentava ser tipo um robô humano, e ele também era o garoto propaganda da Coca-Cola. E o hacker estava fantasiado de Max Headroom. E logo 2 horas depois, no mesmo dia, o canal WTTW TV, também de Chicago, foi hackeado pelo Max Headroom, no meio de um episódio de Doctor Who, e como vocês vão ver agora, é um vídeo bem mais bizarro. He's a freak. I think I'm better than Chuck Swirsky. Freaking oh, Jesus. Dessa vez ele tá falando coisas mais sem sentido e zombando do próprio Max, tomando uma lata de Pepsi, usando o mesmo slogan da marca da Coca-Cola, o que mostra que não era uma pessoa que tava por trás, era uma pessoa com intenções horríveis de machucar pessoas, mas não deixa de ser bizarro. E o mais estranho de tudo isso é que nas emissoras não tinha nada de diferente. Nenhum cabo, nenhuma antena, nada diferente do comum. O que especialistas na mesma época disseram que isso significava que o hacker tinha um equipamento extremamente sofisticado e um conhecimento muito grande. Até hoje não se sabe quem foi responsável por tudo isso.
O efeito borboleta. A ideia dessa teoria é que um simples bater de asas de borboleta pode influenciar o curso natural das coisas, e assim talvez podendo causar até um furacão do outro lado do mundo. O efeito borboleta faz parte da teoria do caos, que pode ser aplicado em qualquer área do conhecimento, seja de humanas, de artes, exatas, religião, biologias e etc. Essa teoria também é muito usada na ficção quando se trata de viagem no tempo, onde qualquer mínima ação pode influenciar tudo no futuro. Por sinal, existe um filme chamado O Efeito Borboleta sobre viagem no tempo e eu super recomendo, ele é bem legal. Provavelmente é o mais simples dessa lista. O efeito Mandela é um fenômeno sobre falsas memórias, ou seja, é como se você se lembrasse de algo, porém quando você vai ver é diferente do que você imaginava. E o nome se dá por causa do ativista sul-africano Nelson Mandela, que muitas pessoas juravam que ele havia falecido na prisão dos anos 80, sendo que, na verdade, Mandela veio a falecer só em 2013. Babushka Lady. Babushka Lady foi uma mulher não identificada em 1963 durante o assassinato do presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, que ela pode ter fotografado ou até filmado os eventos do dia. Seu apelido surgiu por causa do lenço que ela usava na cabeça, semelhante ao de mulheres russas idosas, tanto que Babushka significa avó ou velha. A mulher foi vista segurando uma câmera por testemunhas oculares e também foi retratada filmes e relatos sobre o assassinato. Embora o tiroteio já tivesse ocorrido, todos estavam se protegendo e abaixados, enquanto ela continuava de pé e com a câmera em seu rosto. Após toda essa bagunça que teve, ela só atravessou a rua e se juntou da multidão assustada. Essa foi a última vez que ela foi vista. Em 1970, uma mulher chamada Beverly Oliver afirmava ter sido a tal mulher, para Gary Shaw, um teórico da conspiração. Ela diz que tudo que ela gravou e fotografou foi entregue para supostos 2 homens do FBI. E, no entanto, tá na cara que essa é uma forma da queridinha querer atenção e aparecer, pois ela nunca conseguiu provar nem que estava no dia. Tankman. Tankman, ou o Rebelde Desconhecido, foi o apelido dado para um homem misterioso que ganhou fama no mundo inteiro após ser filmado e fotografado durante protestos na Praça da Paz Celestial, em Pequim, em 5 de junho de 1989. Várias fotos foram tiradas do homem parado em frente a uma fila de tanques chineses, forçando-os a parar. Você pode se questionar, por que eles não deram volta? Quando eles tentavam dar a volta, o Tankman ia lá e parava na frente deles de novo, mostrando um certo ato de resistência contra a violência. Algumas pessoas acham que tudo isso é uma farsa, que era encenação do governo para promover que lá era um país de paz e etc. Porém, só se tem essas informações, não se tem histórias de o que aconteceu depois, quem que ele era. Ele era só um homem com 2 sacolas e é isso aí. Ok, agora eu vou falar de uma das coisas mais esquisitas que eu li em toda essa pesquisa para esse Heisenberg. A teoria da internet vazia. Tá bom, eu sei, é bizarro. Mas de acordo com o fórum Agora Rhodes Macintosh Café, o que a gente acessa é apenas uma ilusão sobre o que a internet foi um dia. E a rede mundial de computadores, ela teria deixado de existir lá para 2016, 2017. Depois disso, bots, junto com influenciadores digitais denunciados pelo governo, seriam responsáveis para manter as aparências, manter a internet como elas são, para, como qualquer outra teoria da conspiração, controlar o povo e fazer a cabeça deles. Eu sei, é loucura pura. Yasuki.
Yasuki foi um africano que serviu sobre o daimyo, que era como se fosse um governador japonês Oda Nobunaga, do período Sengoku. E ele foi o primeiro samurai negro e não japonês que existiu. Yasuki chega no Japão em 1579 e esteve presente durante o incidente de Honnoji, que foi uma espécie de traição que o Oda recebeu e que resultou num ritual suicida japonês, feito principalmente pelos guerreiros como uma forma de morrer com honra. E isso incluía, obviamente, os samurais. E em 1582, Yasuki faleceu. E apesar de ter partido muito cedo, Yasuki foi considerado um grande samurai, principalmente por ser muito mais alto, tendo 1,82 de altura, e a média dos japoneses era de 1,65. Além de ter um físico muito mais robusto, e apesar dele ter essa fama do primeiro samurai negro, a maioria do conteúdo que tem sobre ele é mais estimulativo e especulativo. This Man. Em janeiro de 2006, uma paciente de um conhecido psiquiatra desenha o rosto de um homem, que aparecia repetidas vezes em seus sonhos. Ele dava conselhos sobre a vida privada da mulher, mas ela jurava nunca ter visto aquele rosto na vida dela. Tendo isso, o homem pegou, guardou esse desenho, deixou lá meio largado no consultório dele. Logo depois veio um outro paciente, que também disse ter visto o mesmo homem. Ele olhou o papel e reconheceu. E nisso, algo intrigou a cabeça desse psiquiatra. Ele decidiu então dar cópias do desenho para outros psiquiatras e ver do que dava. Em poucos meses, 4 pacientes já haviam reconhecido o This Man, e como eu acabei de dizer, todos eles se referiam a ele como This Man, ou esse homem. Não se sabe bem se é uma história real ou se é uma lenda urbana, porém nunca houve um encontro de ninguém que se assemelhava ao homem e nenhuma relação entre as pessoas que viram eles nos sonhos. Tanto que eu descobri na pesquisa para esse vídeo que existe um site só por This Man, para tentar achar algumas respostas ou só falar sobre ele, como se fosse um fã-clube. O Homem de Taured. O Homem de Taured foi uma suposta pessoa que desembarcou no aeroporto de Tóquio em 1954 e afirmava ser de Taured, um país que não existe. Porém, após mostrar um mapa para ele e perguntar onde ficava, ele apontava para um espaço entre a França e a Espanha. No dia seguinte que ele foi interrogado, o homem simplesmente desapareceu, tornando isso um completo mistério sem solução. A mulher sérvia dançante, ou pessoas sérvias dançantes, não sei. Esse é bem famoso e recente até, tendo muitos vídeos pelo TikTok e andaram viralizando sobre essas pessoas que ficam fazendo essa dança esquisita na rua à noite, e que se alguém as interrompe ou chega perto, a pessoa vira em estado possesso assim, começa a correr atrás da pessoa. Alguns dizem que é só atuação e outros dizem que são rituais satânicos ou até possessões demoníacas. O Prisioneiro da Máscara de Ferro. É como foi apelidado um prisioneiro não identificado em 1669. Ele foi mantido em várias prisões por 34 anos, incluindo a Bastilha, e ele faleceu em 19 de novembro de 1703. Esse assunto é muito estranho porque, pelo que eu pesquisei dele, tem quase nada sobre. Existem especulações de que ele seria, como teorias de que ele é o irmão mais velho do rei da época, que era o Luís XV, e o verdadeiro irmão mais velho, né, que era pra ele ser o rei, por isso que ele tinha o rosto tampado, mas isso são só teorias. I am God. 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 God. Em 16 de junho de 2014, uma aba do 4chan relacionada ao paranormal recebeu um post novo. O usuário anônimo que disse que seu amigo teve que mandar um computador por conserto, porque supostamente havia baixado um vírus. Porém, coisas estranhas começaram a acontecer na casa desse amigo, com problemas nas luzes e na televisão ligando e desligando sozinhos. Quando ele foi verificar melhor o computador, ele achou vários arquivos que supostamente estavam corrompidos de texto e imagem. Porém, ao mostrar pro fórum, as pessoas começaram a olhar as imagens e
juntaram algumas e descobriram que se achava ser só imagens corrompidas poderiam ser um mapa, e o que poderia ser um mapa na verdade era um rosto. Todo mundo da comunidade estava achando extremamente bizarro, mesmo que seja uma aba justamente para isso, para falar sobre o paranormal. Conforme o caso foi passando, eles descobrem que é realmente um rosto, e as mensagens escondidas diziam sobre um suposto deus. É um tema muito legal, apesar de eu achar que se trata apenas de um RG. Infelizmente eu não vou poder me aprofundar nele, porque ele dá um vídeo sozinho, só dele. Se vocês quiserem um vídeo só sobre o I Am God, eu faço o maior prazer do mundo, porém ele é muito comprido para eu citar ele aqui, que é só mais por cima. A Biblioteca de Babel. A Biblioteca de Babel é um conto de Jorge Luis Borges, de 1944. Este conto diz sobre uma realidade em que o mundo é constituído por uma biblioteca infindível, sem fim, abrigando infinidades e infinidades de livros. Em resumo, ela possui todas as combinações possíveis de símbolos, incluindo palavras, espaços e até pontuações. Ou seja, tudo que pode ser escrito, incluindo as maiores obras literárias da história. The Evil Stick foi o nome dado para um brinquedo que parecia bem inocente e inofensivo. Porém, havia um papel metálico na frente dele. Quando você tirava, havia uma foto muito macabra de uma mulher se machucando e com uma feição demoníaca. E a origem da imagem vem de um artista chamado Butcher Ludwig, especializado numa arte chamada Gore, que vocês provavelmente devem conhecer esse estilo de arte, porque acabou meio que se popularizando mesmo que você não consuma. E o artista mesmo disse que a foto foi usada sem o consentimento dele, sem permissão, e que a ideia da foto era trazer um vampiro viciado à procura de drogas. All Tomorrows é uma obra de ficção científica e evolução especulativa de 2006, escrita e ilustrada pelo artista turco C.M. Kosenek. Ele fala como sobre os seres humanos e animais aqui na Terra serão daqui até 1 bilhão de anos, tendo várias formas de espécies, da espécie humana em si, e até algo que estava sendo descrito como pós-humanos. Bom, e esse foi a primeira parte desse iceberg. Se você gostou e quer a segunda parte, comenta aqui pra eu ver. Se você quer algum iceberg ou alguma coisa específica, também comenta o vídeo do I Am God, se vocês quiserem. Deixem sempre sugestões para vídeos que eu vou fazer com o maior prazer. Se você curtiu, se inscreve, deixa o like, compartilha com seus amigos que possam gostar do assunto. É isso aí, falou, tchau!